palavra do Senhor que diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Amém. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, falar através dessa simples palavra, Deus. Sabemos, Senhor, que o pouco nas tuas mãos é muito, Senhor, e nessa noite eu te entrego o meu pouco, Senhor. Que essa palavra possa servir a cada irmão que está aqui, que a palavra possa, meu Deus, vir ao encontro dos corações de cada um e gerar um fruto, Senhor. O fruto ao que o Senhor quer que se gere nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Podem tomar os vossos assentos? Primeiramente, eu acho que a gente tem que contextualizar quem era Moisés, né? Em Êxodo, no capítulo 2, ele vai nos falar que Moisés era filho de duas pessoas da tribo, ou da casa de Levi. O pai e mãe de Moisés eram da tribo de Levi. Ainda no capítulo 2, fala que quando ele nasceu, a sua mãe olhou e disse que era muito belo. Então ela escondeu ele, pois naquele tempo o faraó mandou matar todos os meninos, porque o povo hebreu era muito maior, numeroso e muito mais forte do que o povo do Egito. Então Moisés era uma criança que não era para ter vivido, era para ter nascido, mas não ter vivido. Diz que as parteiras, ao nascer, o rei do Egito, o faraó, disse que eles tinham que matar as crianças quando fossem do sexo masculino. Mas essas parteiras, elas não matavam essas crianças. Elas disseram para o rei do Egito que as hebreias eram muito fortes, que elas não eram como as egípcias, e quando elas iam dar as luzes, elas davam a luz rapidamente e já tomavam a criança para si. Mas então nós vemos ali a mãe desse menino Moisés. Ela pega ele e ela esconde ele, mas quando ela já não conseguia esconder ele, porque ele já estava grandinho, diz que ela foi lá e ela preparou um cesto. Ela não pegou qualquer cesto e botou o guri dentro, jogou no rio e disse: vai, meu filho. Não, ela preparou um cesto. Ela tapou os buraquinhos daquele cesto. Ela preparou com pinche, ela tapou os buraquinhos do cesto para poder levar esse menino para o rio. Então ela larga ele no rio para que ele tome o destino dele. E mais para baixo nós vemos que Moisés foi um homem que, quando chegou na sua maturidade, ele cometeu um assassinato. Esse era o Moisés, um menino que era um hebreu de nascença, da tribo de Levi, mas que no período da sua vida ele sai para ver os irmãos dele trabalhando, e ele vê um egípcio espancando os irmãos dele. Então ele vai defender naquela discussão, naquela briga, ele acaba matando esse homem e ele foge. E aí onde ele se encontra nesse capítulo 3, apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele conhece uma mulher, casa, tem todo um desenrolar da história, os irmãos podem ler após, mas eu gostaria de pegar apenas os pontos principais. E em Atos 2 ele nos fala que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em palavras e também em obras. Mas então esse homem que tinha algum conhecimento já do mundo egípcio, ele assassina um homem e foge. Mas por que, irmãos, ele assassinou um homem e fugiu? Porque Deus tem propósitos que nós não conseguimos entender. Mas desde o início Deus cuida dos seus propósitos na minha e na tua vida. Moisés era um menino que era para ter morrido, mas ele não morreu. Ele teve todas as oportunidades de morrer. Uma criança jogada num cesto de junco nos rios poderia morrer afogada, poderia ser comido por animais ferozes, mas não. Ela chegou no lugar correto onde Deus queria estar. Enquanto a nossa vida, e a nossa vida, cada uma vida aqui, tem um propósito de Deus, e nós nos rendemos a Ele, como foi falado aqui que Abraão rendeu o seu filho, o único filho, em sacrifício a Deus. Quando a nossa vida é entregue a Deus e nós abrimos ela para Ele sem querer segurar nada nas nossas mãos, Ele toma
conta de nós, Ele cuida de nós no mínimo dos detalhes, Ele provém, Ele é fiel. Em 2 Timóteo diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele é o nosso Deus. Para isso que nós estamos aqui nessa noite, para adorar, servir e ter um encontro com o nosso Deus. Quando eu pensava numa palavra para pregar, irmãos, eu estava no meu serviço e eu fui para o intervalo. Para quem não sabe, eu trabalho à noite. Quem trabalha à noite, quando vai para o intervalo, é sono, irmãos, não tem outra saída. Mas um louvor muito conhecido me incomodava naquela noite no meu intervalo. Ele dizia assim, ó: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Só que muitas vezes nós chegamos aqui nessa noite feliz, porque nós podemos estar aqui alegres, ouvindo louvores, respirando sem problema algum. Durante o dia nós comemos, nós tomamos uma água bem gelada em casa. Quem tem ar-condicionado estava com o seu ar-condicionado bem ligado. Mas nós às vezes chegamos aqui nessa noite feliz, nesse santo lugar, e nós não tivemos esse encontro marcado com Deus. Nós ouvimos os louvores sendo cantados e nós ficamos olhando e dizendo: tá legal, tá bom. Ou talvez nós olhamos o cartaz e dizemos: o Mateus vai pregar. Vou lá ver o Mateus pregar para ver se ele gagueja. Eu gaguejo bastante, Deus. Porque para mim é muito mais fácil eu tocar o violão do que eu pregar. É muito mais fácil, eu tenho muito mais horas de voo no violão do que aqui na frente. Mas nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E a presença de Deus está aqui desde o primeiro louvor, desde quando estavam arrumando o som aqui. A presença de Deus já estava aqui. E nós vamos ver nesse capítulo 3, onde eu preguei, que esse foi o primeiro encontro que Moisés teve com Deus. Nós vamos mais além nesse mesmo capítulo e nós vemos que Moisés se amedrontou porque ele não conhecia a Deus. Nós conhecemos a Deus quando Ele se revela para nós, não quando nós lemos apenas a Bíblia, abrimos ela e dizemos: eu vou conhecer a Deus agora. Não, se nós não buscarmos Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, alma, nós não vamos conseguir entender. Deus não vai se revelar para nós. Deus não vai revelar a sua maravilhosa presença a nós, pois Ele precisa de corações humildes, corações contridos. E a palavra diz que Ele não resiste a um coração contrido, um coração quebrantado. Então nós vemos aqui, quando Moisés se chega naquele montinho de árvore ali pegando fogo, tem um hino bem conhecido que diz: a sarça pegou fogo. Essa é a sarça, irmão, que pegou fogo e não se consumiu, para quem não conhecia ainda. Prazer, sarça. Então, a primeira coisa que Moisés olha e Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés. E essa sandália, ela dá dois simples significados. Nós temos dois pastores aqui, evangelistas. Eles podem abranger e aprofundar essa palavra muito mais, mas eu gostaria de pegar apenas dois simples significados. O primeiro significado que nós vemos para Moisés tirar as suas sandálias dos pés, porque o lugar onde ele pisava era santo, é que Moisés tinha que ter reverência a Deus. E a reverência nada mais é do que um amor, um respeito profundo. E o segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a humildade. A humildade é a consciência das nossas próprias limitações. Deus maravilhoso. Nós vamos além do texto. Êxodo 13:10. Agora eu venho e enviarei para que tire o meu povo do Egito. Moisés recebe uma missão de Deus. No seu primeiro encontro com Deus, Moisés recebe uma aula sobre humildade, sobre reverência, e ele ainda recebe uma missão de Deus: tirar o povo de Deus do Egito. Ah, irmão, mas Deus não me deu uma profecia, Deus não apareceu uma sarça que não pega fogo, mas eu não tenho uma missão. Em 1 Pedro 4:10 diz para nós: servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está aí uma missão para a nossa vida. A primeira missão para a nossa vida é servir aos nossos irmãos. Moisés tinha uma missão pré-definida, estabelecida, uma missão singular para a vida dele, que era tirar o povo de Israel do Egito.
Talvez hoje nessa noite você diga: não, mas eu não tenho esse povo de Israel para tirar do Egito. O Egito é lá fora, irmãos. Israel está aqui dentro. O povo escolhido de Deus somos eu e você. Aleluia. O povo que nós temos que buscar no Egito está lá fora. E nós estamos aqui dentro, nessa noite feliz, nesse santo lugar. E se nós não tivermos o encontro com Deus, o entendimento da missão que Deus tem para mim e para a tua vida, descobrir os nossos dons, tocar, cantar, pregar, evangelizar. Ah, irmão, mas tu fala isso porque tu toca muito bem. Eu toco muito bem, mas eu não tenho a coragem de evangelizar, e você tem. Ah, irmãos, mas tu toca... Irmãos, aqui é só um pedacinho. A multiforme graça de Deus servia com a multiforme de todas as formas. As formas que eu não entendo, que Deus não pode me usar, porque eu sou falho, eu sou pequeno, eu não sou completo. Eu sou só completo quando eu estou dentro do corpo, quando eu estou dentro de Israel de Deus, quando eu estou dentro da noiva de Deus. Se eu arrancar o meu braço fora e jogar ele no canto, ele não vai servir para nada. Nós temos serventia quando nós estamos ligados no corpo. Quando nós estamos ligados no corpo de Cristo, eu e você temos alguma serventia. Mas se não, nós nos isolamos e morremos secos. Deus tem um propósito, uma missão para você. Para que você busque o Israel dele lá fora. Para que você possa trazer vidas aqui dentro, para eles também poderem viver essa noite feliz. Neste santo lugar. Para eles poderem entender e compreender o que é o amor de Deus. Que ele fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ele não se esquece de nós. E nós vamos um pouquinho mais além. Moisés começa a indagar a Deus e começa a lutar. Mas Deus, em Êxodo 13:11, quem eu sou para ir e tirar os filhos de Israel do Egito? E talvez nessa noite você diz: mas Deus, quem eu sou? Eu não sou ninguém. Deus sabia exatamente quem era Moisés. Deus sabia das falhas deles. Deus sabia do que ele tinha dentro dele ou não tinha. E Deus conhece a mim e a você. Ele sabe das nossas falhas. Ele sabe das nossas qualidades, dos nossos defeitos, das nossas áreas deficientes e sensíveis. O que é uma área sensível da nossa vida? É onde quando se mexe dói. Lá no meu trabalho, quando eu pego um paciente machucado, ele tem áreas sensíveis. Eu sei que para mexer ali talvez eu tenha que fazer uma medicação muito forte e botar ele para dormir, porque ele vai sentir muita dor. E nessa noite, o médico dos médicos, ele está aqui. Ele quer que você, como foi falado aqui, que você se renda a Ele, para Ele poder trabalhar nessas áreas sensíveis, sabe? Aquela área que dói, aquela área que você não deixa ninguém saber, nem a sua esposa, nem o seu irmão, nem o seu melhor amigo. Deus conhece, Ele quer trabalhar nessa área, para então Ele te dar um propósito. Então nós vemos aqui no primeiro encontro com Deus que Moisés teve, ele recebe uma missão. Deus sabe quem Ele é, e Deus começa a aparatar Moisés para que ele possa ir fazer essa missão. Deus não tem problema com a nossa sinceridade, irmãos. Às vezes nós acreditamos que nós temos que parecer super crentes, que não temos falhas, não temos erros, somos perfeitos, e é assim mesmo, e glória a Deus, aleluia. Somos quase querubins, nós somos falhos e necessitados, mas o Senhor tem cuidado de mim. Amém, Jesus. Às vezes pelas nossas fraquezas nós nos sentimos tão pequenos, e como é bom quando nós nos sentimos tão pequenos, porque então o nosso Deus que é grande, Ele pode trabalhar através das nossas fraquezas. Através das nossas fraquezas a sua graça vai nos moldando. Jó diz que Ele fez a ferida e Ele mesmo a ata, Ele mesmo a cura, Ele mesmo a sara. E Deus vai trabalhando assim nas nossas vidas, como trabalhou na vida de Moisés. De formas misteriosas Deus trabalha, de formas que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Em 2 Coríntios 2:12 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quem nós somos, irmãos? Nós somos filhos de Deus. Nós estamos a caminho do céu, a caminho do encontro com o Senhor Jesus. E nesse caminho nós temos que aprender que o Senhor tem que mudar muita coisa dentro de nós. Deus tem que aparatar todas as arestas. Ele tem que poder nos dar uma missão nessa terra, para que então nossa vida seja realmente feliz. Uma missão segundo o que Deus quer da nossa vida, como Ele queria de Moisés. E nós vamos ver aqui que
Moisés teve vários outros encontros com Deus. E quando eles estabelecem Israel, começam a andar em tendas pelo deserto, diz que Moisés tinha uma tenda separada para a tenda do encontro com Deus. E ali a presença de Deus era mostrada a Moisés, e Deus falava com Moisés como fala com um amigo, a palavra fala. Face a face, Deus falava com Moisés. Irmãos, mas Deus não pode mais falar. Deus pode, e Deus fala. Porque antigamente a presença de Deus era restrita em lugares, restrita à tenda do encontro, restrita ao Santo dos Santos, e apenas uma pessoa sentia a presença de Deus quando estava ali. Mas quando Jesus morre, ele diz que iria aos céus, mas deixaria para nós um Consolador, o Espírito Santo. E agora nós não precisamos mais ir a altares para adorar a Deus, mas nós somos altares de adoração a Deus. E nós podemos adorar a Deus onde nós estivermos. Nós podemos ouvir a voz de Deus, para que Ele nos guie, Ele fale conosco, Ele nos defina o nosso chamado. E chamado vem de chama, aquela chama que queima dentro de você, para determinado ministério, determinado assunto. Minha chama queima para pregar nas ruas, minha chama queima. Eu olho as pessoas pregando no templo, eu fico em êxtase, eu fico anestesiado, eu quero fazer aquilo, mas eu sou incapacitado. Todos nós somos incapacitados, e quem capacita é Ele. Jovem, Deus tem um plano para a tua vida. Irmão e irmã que está aqui nessa noite, Deus tem um plano para a tua vida, um plano específico. Você não nasceu por uma mera coincidência, você não nasceu por uma união de dois genes e você saiu, não. Quando Deus te escolheu, Ele escolheu as pessoas que seriam o seu pai e a sua mãe, porque Ele sabia as características exatas que você teria. Deus não comete erros, irmãos. Os homens, nós cometemos erros, mas Deus não. Deus é santo, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. E Ele tem um plano para mim e para a tua vida. Então nós vamos um pouquinho além. Então Moisés está ali naquela luta com Deus, mas Deus, que eu sou Deus, e eu vou ir e eles não vão acreditar, zaz, como diz o Chaves. Mas então em Êxodo 4, Moisés responde para Deus: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu tenho a dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Os hebreus sabiam que Moisés tinha matado um homem e fugido. Então esse homem fugitivo volta do Egito e diz: Deus falou para mim que eu vim tirar você do Egito. Se acontecesse conosco, nós iríamos acreditar? Esse cara é um assassino, fugiu e agora está aqui. Então diz para Moisés: o que tu tens nas mãos? E Moisés responde: um bordão. Era só um bordão, só um pedaço de madeira para ele, e não era um cajado, porque o cajado tem uma ponta de gancho, um bordão ele é reto. Mas então daquele bordão Deus começa a fazer maravilhas para provar para o povo de Israel que Deus era com Moisés. Aleluia. Às vezes nós olhamos nas nossas mãos e nós dizemos assim, e eu já passei por isso diversas vezes: mas Deus, é só isso aqui que eu tenho na mão. Quando eu tinha 12 anos, eu quebrei o braço. Pulei de cima de uma caixa de luz. De quantos metros? Meu pai está aqui, quantos metros? Tinha Carlinhos? 2 metros. Quebrei o cotovelo e o médico disse: o cotovelo não vai crescer, não vai dar nada. E na época tinha um conjunto CADES aqui, que eu mandei alguém naquele tempo, pelos alguns aqui. E eu olhava aquele conjunto cantando e dizia: eu gostaria de tocar violão que nem aquele rapaz. Mas eu não tinha condições nenhuma, irmãos, porque o meu braço era quebrado e torto. E o meu braço continua torto, não está mais quebrado. E eu toco violão. Porque, tu é bom? Não, eu não sou bom, irmãos. Mas a misericórdia de Deus se aperfeiçoa na minha vida. E eu sei que tudo que eu tenho é para a glória de Deus, porque se Deus não quiser, Ele me mata agora. E sai tudo de mim e vem um outro muito melhor, porque Deus trabalha com os que estão à disposição dele. Moisés não queria estar à disposição de Deus, e Deus começou: Moisés, mas eu te dou a vara. Tu tem um bordão, vai fazer os milagres com o bordão. E Moisés vai naquela discussão com Deus. E nós vamos ver no versículo 10 que Moisés diz: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo? Quem fez o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vai, e eu serei com a sua boca, e o ensinarei o que há de falar.
Não adianta a gente tentar se debater com Deus. Quando Deus tem o plano, a missão para as nossas vidas, Ele vai te ferramentar, Ele vai te dar a ferramenta. Mas para que esse encontro maravilhoso com Deus, que nos capacita, que nos cura, porque Moisés, no versículo ali, ele diz que ele era pesado de boca, e lá em Atos ele fala que ele tinha poder em palavras. Muitos estudiosos dizem que por ele passar muito tempo no deserto, ele tinha perdido a compreensão da fala dos egípcios. Alguns outros dizem que ele era gago. E assim nós entramos numa discussão que não tem fim, do que um acha e do que o outro não acha. Mas aqui Moisés é sincero e diz: ó Deus, não dá. Às vezes a gente tem que chegar com sinceridade e dizer para Deus: não dá, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu sou só um pequenininho aqui. Mas a palavra nos diz que Deus pega os improváveis. Deus pega mulheres estéreis para formar a sua geração e a sua descendência chegar em Jesus com mulheres estéreis. Deus não precisa de muitos, mas Deus precisa dos que estão com vontade de, nessa noite feliz, nesse santo lugar, ter um encontro com Deus. Talvez você precisasse nessa noite de uma palavra explosiva, de uma palavra de fogo. E quando eu comecei a falar da palavra de Deus, eu queria ser assim, explosivo, de fogo. E às vezes eu até mudava um pouco a voz, mas não adiantava nada, irmãos. As pessoas não compreendiam o que eu falava. Eu ficava sem voz e a palavra acabava em 15 minutos, porque eu não tinha mais voz para falar. Então, um dia eu conversando com um irmão, ele falou: continua assim nessa tua pouca força. Tu fala a palavra de Deus. E talvez é na nossa pouca força, falando o que está escrito na Bíblia, e não inventando coisas que não estão fora e além do que Deus escreveu para nós, é que Deus vai te usar. Nós não precisamos inventar, a palavra de Deus é suficiente, o sacrifício salvífico na cruz de Jesus é suficiente para nós, para que nós possamos ter salvação. E eu vou tomar uma água. Então, nós vemos o Moisés, um homem extremamente incapaz, dando desculpas para Deus, e nós chegamos a um ponto que Deus se ira com Moisés e diz: ó, teu irmão Arão, ele é sacerdote, ele fala bem, leva o teu irmão, tu serás Deus para o teu irmão, e ele vai falar com o povo. E assim foi. Então nós vemos toda a história que foi se prosseguindo. O povo de Deus é tirado do Egito, Deus mostra o seu poder, Deus mostra o seu poder com 10 pragas, para que nessa noite feliz e neste santo lugar nós pudéssemos ter um encontro com Deus. E o que falta para nós termos muitas vezes um encontro com Deus? Muitas vezes nós, como eu falei, nós queremos uma pregação explosiva, mas Deus também fala através da brisa suave, como Ele falou com Elias na caverna. O nosso Deus é o Deus da sua multiforme graça. O encontro com Deus pode gerar muito em nós, irmãos, mas para que ele aconteça nós precisamos ter a reverência, humildade e sinceridade com Deus. Não adianta nós queremos mentir para Deus e dizer que nós somos o que somos ou temos o que não temos. Deus conhece coisas que estão dentro de nós escondidas e não se revelaram. Deus conhece o meu e o teu caráter, a minha e a tua história, e Ele te criou para um propósito, e esse propósito Ele pode revelar nessa noite. Quando esse encontro acontece, nós somos direcionados, capacitados e curados. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele recebeu uma missão, ele foi curado porque Deus falou para ele, onde ele estivesse, Deus ia falar e ele saberia o que teria que falar. E nós precisamos ter a coragem de deixar Deus nos tratar. Moisés estava muitas vezes se acovardando, dizendo: vai ser muito difícil o que Deus pede a mim, como ele pediu a Abraão, o seu filho. Vai ser muito difícil eu pegar e fazer o que Deus quer, porque vai me custar tempo, vai me custar sonhos. Aprenda, jovem, os nossos sonhos morrem para os filhos de Deus vivem. As nossas vontades, os nossos desejos, o nosso querer. Se o nosso querer não morrer, Deus não pode ser glorificado através da nossa vida. Muitas vezes Deus vai deixar você chegar até um pouquinho onde você quer, para Ele mostrar a misericórdia dEle na tua vida, mas quando chegar naquele ponto Ele te traz de volta para que você faça a vontade dEle. Seja isso em qualquer área da sua vida, na área familiar, na área do seu serviço, em qualquer área da sua vida, e muito mais na área espiritual. Se nós não tivermos um coração voltado a Deus e podermos entender que nós precisamos ter um encontro com Deus todos os dias,
nada muda. O culto não vale a pena, porque nós só viemos aqui matar tempo. Mas se nessa noite feliz, nesse santo lugar, nós marcamos o encontro com Deus, nós nos humilharmos, nós falarmos para Ele e sermos sinceros quanto às nossas dificuldades, quanto às nossas ansiedades quanto ao futuro, quanto às nossas tristezas do passado, quanto ao que nós não está dentro do nosso controle, Ele pode direcionar a minha e a tua vida. Se coloque de pé essa noite. O último tópico que eu coloquei nessa pregação foi: quem tem um encontro com Deus não fica igual. Só que às vezes a gente quer que Deus resolva tudo em um encontro, mas Deus trabalha com etapas, com uma construção. Ele começa na base, Ele forma o alicerce, Ele levanta as paredes, e assim Ele vai indo até chegar no telhado. Em qual parte da sua construção está? Talvez você aprendeu muitas coisas e essas coisas não deram uma continuidade na sua vida como ela era para ser. Talvez você ache que tem o conhecimento necessário, mas você sabe que você não tem. Talvez você queira ter uma família abençoada na presença de Deus, mas você não sabe como vai guiar essa família nesse Egito completo. Mas se nessa noite nós pudermos abrir nossos corações e tivermos um encontro com Deus, Ele pode te direcionar, Ele pode te capacitar, Ele pode curar a tua vida, curar o teu coração, curar tudo que está dentro de você, que você às vezes fica triste e não sabe por quê. Você diz: a minha vida não tem mais valor, não adianta, eu estou tentando e não consigo. Nós só conseguimos quando nós estamos na presença dele. A tua vida tem valor por Deus. Ah, irmãos, mas eu não recebi uma profecia. Abre a palavra de Deus, a profecia está revelada aqui. Talvez Deus não vá usar o profeta, porque Ele já revelou tantas coisas para as nossas vidas aqui. Deus tem poder para usar o profeta? Tem. Mas às vezes nós queremos catar profecia como se Deus não pudesse falar comigo e contigo, lá na tua casa, no teu quarto, na tua escola, dentro de um ônibus. A presença de Deus não está mais, ela não está mais trancada dentro dos templos, ela não está mais trancada numa tenda, ela não está mais trancada, ela está dentro de você. O Espírito Santo está. Nós vamos cantar um louvor e depois eu vou orar. Se você precisa de oração, o espaço é pequeno aqui, mas se você quer receber uma oração, se você quer ter um encontro com Deus, Deus pode ter um encontro com você, mas você tem que querer. Não adianta nós ficarmos falando 2 e 3 horas, se nós não tivermos a consciência que Deus está aqui desde antes da gente chegar. Deus já tinha marcado esse encontro com quem queria ter um encontro com Ele. E também não adianta nós nos enchermos de tudo o que não atrai a presença de Deus e queremos a presença de Deus. A primeira coisa que Moisés tem que fazer é tirar as suas sandálias, é se humilhar, é se santificar, porque o lugar onde ele estava era santo. A presença de Deus habitava ali. Sem santificação ninguém verá a Deus. E às vezes a gente fica olhando: esse irmãozinho não prega nada, mas nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu vou ter um encontro com Deus. Eu já estou tendo um encontro com Deus, Senhor. Só não sente a presença de Deus quem não quer, irmãos. Nós temos livre acesso, o véu se rasgou de alto a baixo. Agora a presença dele não habita mais em templos de ouro, mas ela habita dentro de vasos de barro. Vasos que têm falhas sim, mas que derramam suas falhas aos pés de Jesus e dizem: Deus, eu estou aqui, eu preciso de mudança, eu preciso ter um encontro contigo nessa noite. Eu quero sair daqui diferente do que eu cheguei. Eu quero sentir essa alegria que esse rapaz está falando. Eu quero viver na dependência do Senhor. Vamos cantar. Neste lugar Tu és Rei. Você sabe, feche seus olhos, gente. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu
lugares sensíveis, dos lugares machucados, Senhor, dos lugares, meu Deus, que afetam a vida deles, meu Deus, como igreja, Senhor, a vida deles, meu Deus, com a sua família, a vida deles lá fora, Senhor, as fraquezas, meu Deus, as dificuldades. O Senhor tem poder para sanar, o Senhor tem poder nessa noite, Senhor, e nós queremos ter um encontro contigo todos os dias. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Aleluia. Eu quero ainda fazer um convite. Eu quero que você que foi tocado por essa palavra saia do seu lugar nesta hora. Vamos arredar um pouquinho as cadeiras aqui de repente. Mas eu sei que Deus chamou alguém aqui neste lugar através desta palavra. Eu lembro que quando eu tive este encontro com Deus, gente que pensa que você não nasceu na igreja, vocês não nasceram na igreja, mas diferente do peixe, filho do peixe, peixinho é, mas o filho do crente não é crentinho. Ele precisa ter um encontro com Deus. E Deus, Ele marcou este lugar, esta data, para ter um encontro contigo. Você jovem que se sentiu tocado por esta palavra, eu te convido a passar aqui na frente nesta hora. Aleluia. Você que se sentiu tocado e pensa com uma palavra que já foi ministrada aqui, e Deus falou no teu coração, e você tem esta chamada. Você tem essa chamada de liderar, você tem esta chamada de pregar, você tem esta chamada de fazer a obra do Senhor, e você sabe que tem. Eu quero te convidar aqui. O convite está aberto. E como eu sempre digo durante a semana, o altar ele não mudou. O altar continua o mesmo. A unção deste altar continua a mesma. Nós estamos no salão ou estamos lá dentro,